22 diz assim: nós estamos a considerar um indivíduo que é o João, ok? O João. E estamos a fazer um estudo sobre o tempo de sono do João por noite. Ou seja, as horas, o número de horas que o João dorme por noite. A variável T é a variável que exatamente conta o número de horas, o tempo que o João dorme por noite. E aqui diz que a variável T é uma variável uniforme no intervalo 7-12. E depois, na linha A, pede a probabilidade do João dormir mais de 11 horas numa única noite. Bom, então estamos a pensar assim. Ok, eu tenho aqui uma variável T. Tenho aqui uma variável T, que é tempo, na variável hora, sono, por noite, do João. A descrição da variável é importante para perceber a pergunta. O exercício diz que T é uma uniforme, nós escrevemos assim, uniforme, no intervalo 7-12. Está bem? Agora, nós vamos ao formulário para eu mostrar onde é que ela está, a uniforme. Ora, temos aqui, agora vamos aqui ao formulário. A uniforme é esta variável que está aqui. Esta variável que está aqui. É esta. Então, o T é uma uniforme no intervalo 7-12. Isso quer dizer que o B é 12 e o A é 7. Aqui. Portanto, isso quer dizer que toda a gente está a ver ali a função densidade de probabilidade daquela variável. A função densidade de probabilidade é 1/5. Quando o x estiver entre 7 e 12. O formulário é omisso. O formulário está a dizer que quando x não estiver neste intervalo, a função densidade de probabilidade é 0. Além disso, o formulário diz qual é o valor esperado da variável e diz qual é a variância. É só substituir, por exemplo, no valor esperado, eu vou ficar com 19 meios e na variância eu vou ficar com 5 ao quadrado sobre 12. Alguma dúvida no formulário? Ok. Então, aqui no OneNote, já está, eu preciso observar o seguinte. A função densidade de probabilidade, se eu olhar para o formulário, a função densidade de probabilidade é 1/5, que é 1 menos B sobre A, B menos A, desculpa, 1/5. Se o X estiver entre A e B, é 0, caso contrário. Portanto, agora, se eu fizer um desenho que ajuda sempre muito, pelo menos na minha cabeça ajuda muito, eu tenho aqui o X a variar, o X é uma variável na reta. Quando o X está entre 7 e 12, a função vale 1/5. Quando o X está fora deste intervalo, a função densidade de probabilidade vale 0. Aqui nós estamos a imaginar que temos aqui o y e estamos a fazer o gráfico da função densidade de probabilidade. Alguma dúvida? Ok. Agora vamos à questão que às vezes tem gerado problemas. Eu quero a probabilidade do João dormir mais de 11 horas numa única noite. E a minha dúvida para vocês é, quero que se sintam à vontade para me dizer o que pensam, porque assim é que percebemos se está tudo a funcionar ou não. Eu quero isto escrito na variável t. Quais são os valores que a variável t pode tomar? Alguém fala comigo, por favor.
Quais são os valores que a variável t pode tomar, de modo a que o João durma mais de 11 horas? Ok, então, ouçam, se eu vos disser assim, eu hoje dormi 10 horas e um quarto, dormi mais de 10 horas ou não? Sim. Então, quando me diz ali, eu quero que o João durma mais de 11 horas, o que a variável t tem que fazer? Onde é que ela tem que estar? Naquele desenho verde, onde é que tem que estar o t? A partir de 11 até 12. A partir de 11, exato. A partir de 11, nós até inicialmente pensamos assim. Tens toda a razão, nós inicialmente pensamos assim, o t tem que estar à frente do 11. Porque se eu quero que o t seja maior, mais de, significa em português coloquial que eu tenho aqui um 11 e estou a pensar que o t pertence a este intervalo. E agora tens toda a razão, porque nós íamos fazer o integral de 11 a mais infinito, a função densidade-probabilidade. Mas isso aqui é desnecessário, porque eu faço o integral de 11 a 12 da função 1 quinto, e depois vou fazer o integral de 12 a mais infinito da função 0. E, portanto, de 12 a mais infinito não há lá nada. De 11 a 12, eu estou a fazer o integral de 11 a 12 da função quinto. Portanto, eu estou a calcular esta área. Eu estou a calcular a área daquele retângulo. Ora, a área daquele retângulo é a base, que é 1, multiplica a altura, que é 1 quinto. Portanto, a probabilidade do João dormir mais de 11 horas é 0,2. Eu não quero que haja dúvidas deste género. A probabilidade, pensar que a probabilidade do João dormir mais de 11 horas é o João dormir 12. Não. Esta variável é contínua, Toma valores na reta, por isso é que temos aquele desenho. Tomar valores maior do que 11 pode ser 11,01, ok? Toda a gente compreendeu o que eu disse acerca do uniforme contínua? Ou há alguma dúvida? Não há? Ok. Então, Professora, acha que podia continuar este exercício? podemos, com certeza. É como vocês é que decidem, vocês é que mandam, não há problema nenhum. Eu, como eu disse, tenho tudo. Está tudo Professora, eu só fiquei com uma dúvida, Sim. que não é bem uma dúvida. Vai dar a mesma coisa, acho eu, mas não é bem até o mais infinito, pois não é até 24, ou não? Porque um dia só tem 24 horas, ou não? Eu percebo o que é que tu estás a dizer. Estou a perceber o que é que estás a dizer. É assim, é porque tens toda a razão, mas é assim, como tens razão, mas como nós estamos a pensar que a função de densidade-probabilidade é 0 a partir do 12, estás a ver? Considerares o 24, quando tu estás a pensar que a variável aleatória é contínua, estás a pensar que a variável aleatória pode tomar valores na reta. E então, quando dizes que a função de densidade-probabilidade é 0 a partir do 12, estás, no fundo, a dizer exatamente o que tu estás a pensar. A partir do 24, em particular, não tem importância. Mas é antes do 24, é logo a partir do 12. O João, quer dizer, não vai dormir, em princípio, mais de 12 horas numa noite. Está bem? Ok, sim, já percebi. É isso mesmo. Ok. Então, vamos continuar este exercício, é? Sim? Ok. Então, eu vou-vos mostrar aqui o exercício A, linha B, e diz assim. Então, nós estamos a considerar 20 noites do João. Atenção que é sempre o João. Nós não estamos a mudar o estudo em relação para outro indivíduo. Não, é sempre o João. Nós temos 20 noites de sono do João e queremos saber qual é a probabilidade de, nessas 20 noites, haver pelo menos 3 em que ele dorme mais de 11 horas. Ora, vamos lá ver uma coisa. A minha primeira pergunta para vocês era esta. Então, muito bem, nós estamos a pensar que temos aqui 20 noites do João.
Então, eu tenho aqui a noite 1 do João, tenho aqui a noite 2, etc, etc. E depois tenho aqui a noite 20. A primeira coisa que nós fazemos em ciência é, nós vamos admitir que estas noites são independentes, são noites de sono independentes. Não vamos considerar noites contíguas, por exemplo, porque o sono de uma pessoa pode afetar a noite consequente, a noite a seguir, não é? Então nós não vamos fazer isso. Nós estamos a admitir que estas são noites de sono independente. Porque isso é que faz sentido em ciência. Agora, o que estamos a fazer é, eu quero saber qual é a probabilidade do João dormir mais de 11 horas em pelo menos 3 das 20 noites que nós consideramos. E uma coisa, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? E de novo, sintam-se à vontade para me dizer o que pensam. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer a cada uma daquelas noites para poder responder a esta pergunta da probabilidade? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer a cada noite? Se dormiu mais de 12 horas. Pois. De 11. Então, todas as noites eu vou fazer a mesma pergunta, que é: dormiu mais de 11 horas? E depois só posso ter 2 tipos de resposta. Sim ou não. Agora, então vocês estão a repetir a mesma pergunta 20 vezes, de forma independente. Portanto, esta pergunta que aqui está, na função probabilidade, é calcular a probabilidade de, em 20 noites, ter pelo menos 3 sucessos. Qual é a variável que conta número de sucessos em 20 repetições da mesma pergunta? A binomial? Exatamente. Então eu quero a probabilidade de ter pelo menos 3 sucessos na repetição da mesma pergunta. Nós estamos a escrever isto tudo, mas não é necessário escrever em avaliação, nem nada disso. Estamos só a pensar a mesma pergunta 20 vezes com independência e P pequenino, probabilidade de sucesso sempre igual. Eu sei que a probabilidade de sucesso é sempre igual porque eu calculei na linha A. Então, se eu definir aqui uma variável n, que é uma binomial, quais são os parâmetros que eu ponho aqui para o n contar um número de sucessos? Quais são os parâmetros desta binomial? Qual é o primeiro parâmetro de uma binomial? É o número de vezes que eu faço a pergunta, 20. Qual é o segundo parâmetro da binomial? O segundo parâmetro da binomial é este objeto que está aqui. Portanto, o que eu quero é que esta binomial... Agora diga uma coisa. Ter pelo menos 3 sucessos significa que esta variável toma que valores? Que valores é que esta variável pode tomar? São pelo menos 3. Se eu disser assim, eu tomo pelo menos 3 cafés por dia. Quantos cafés é que eu tomo? 3 ou mais. 3 ou mais. Então aqui quando eu digo eu tenho que ter pelo menos 3 sucessos, quais são os valores da variável n? 3 ou mais, não é? É isto que está aqui. Pronto, é isto que está aqui. Então eu vou mostrar assim de alto para ver se há alguma dúvida. Nós construímos uma binomial porque repetimos a mesma pergunta 20 vezes. Essa pergunta é repetida com independência. A probabilidade de eu ter um sucesso é sempre igual, porque a probabilidade do João dormir mais de 11 horas é sempre igual, independentemente da noite.
E agora, quero a probabilidade desta binomial ser maior ou igual de 3. Agora vamos lá ver. Eu sei perfeitamente que se eu faço uma pergunta 20 vezes, o número de sucessos máximo que eu posso ter é 20. Portanto, quando eu digo n maior ou igual de 3, eu estou a dizer que é 3 até 20. P de n menor ou igual que 2. Exatamente. Então vamos pôr para a esquerda, menor ou igual do que 2, e agora vamos à tabela 1. Vamos lembrar a aplicação da tabela 1. A tabela 1 é a função de distribuição para a binomial, e nós vamos lembrar como é que se aplica a tabela. Portanto, eu tenho aqui o complementar daquele conjunto, o complementar daquele conjunto foi o que eu pus aqui, está bem? Vamos à tabela 1. Nós queremos a probabilidade daquela binomial ser menor ou igual que 2. A binomial é 20, 0,2. Primeira coisa que nós temos que procurar, o n, é aqui, nesta coluna. Esta última página tem o n igual a 20 lá em baixo, já vou mostrar. Segunda coisa que eu tenho que procurar, o p. O p é aqui nesta linha de cima. P igual a 0,20 é aqui, de maneira que eu vou marcar esta coluna. E agora vou cruzar esta coluna do p igual a 0,20 com o n igual a 20. Vou cruzar lá em baixo. Tenho aqui o n igual a 20, aqui está ele. Aqui. O n igual a 20 e tenho o p igual a 0,2. Está bem? Toda a gente está a ver. E agora vamos recordar como é que se lê esta tabela. Lê-se assim. Então, na primeira linha, este valor que está aqui é a probabilidade do n ser menor ou igual que 0, ou seja, a probabilidade de ser igual a 0, porque para uma binomial não há mais nada à esquerda do 0. Este segundo valor que está aqui é a probabilidade do n ser menor ou igual do que 1, portanto, é a probabilidade no 0 mais a probabilidade no 1. A probabilidade que eu quero é esta aqui embaixo, 0,2061. Esta é a probabilidade do n ser menor ou igual do que 2. Ok? Alguma dúvida na tabela da binomial, tabela 1? Alguma dúvida? Certo. Então vamos para o OneNote e vamos lá escrever a probabilidade. A probabilidade nós precisamos é 0,2061. Substitui aqui e já está. Está bem?